Shalom, Haverim. Estamos agora aqui no Jardim do Túmulo, onde temos o registro de um lugar muito belo, mas que ao seu fundo temos o Gólgota. E também podemos comprovar aqui, através de uma foto do ano de 1900, como se dava este caminho, indo para Jericó. E vocês podem ver aí os camelos e as pessoas passando aí na parte de baixo. É claro que com o passar dos anos as rochas se desgastaram um pouco, mas ainda é possível perceber a imagem de um crânio, que muitos conhecem como caveira, como o Monte da Caveira. É isso aí, meus irmãos. E diferente da tradição que aponta, né, que a Via Crucis, né, de Yeshua aconteceu dentro da cidade e que ele foi executado dentro da cidade, incluso existe uma tradição que ele foi sepultado dentro da cidade. Seria muito estranho, como a gente acabou de ver, o túmulo dos reis ser fora da cidade. Imagine alguém que foi condenado e justamente pelos sacerdotes ter essa condição de ser enterrado dentro da cidade, ser colocado dentro da cidade. É impossível. Então, aqui é que atende todas as características. Nós temos a estrada para Jericó, que segue justamente esse caminho, que está ali fora, se o Moré poder mostrar, nessa região aqui. E para cá, nós temos a estrada para Sherem. É uma encruzilhada onde todos passavam e convergiam para cá, que era justamente o intuito que os romanos queriam para poder mostrar a todos justamente a morte daqueles que seriam insurgentes. Jamais eles fariam em cima de um morro de pedra, escavariam pedras para poder colocar alguém lá. E também seria difícil para Yeshua subir um morro desse para poder colocá-lo lá em cima e ser morto, né? Então, desde já, shalom, shalom. Próximo ao Morro da Caveira, ao Monte da Caveira, o Gólgota, nós temos o Jardim do Homem Rico. Hoje, esse jardim é conhecido como o Jardim do Túmulo, mas naquela época era aqui que havia um homem rico construído, um grande jardim, onde nesse jardim ele colocou o seu túmulo, um túmulo que ele preparou para o dia que morresse, para um dia que a sua família morresse, ocupasse esse túmulo, e até então não havia sido usado por ninguém, era um túmulo ainda novo, recente. Shalom, Haverim. Então, esse túmulo que pertencia a um homem muito rico é exatamente Yosef Ramataim, José de Arimateia, e vocês podem observar essa paisagem lindíssima que realmente retrata alguém que tinha um poder aquisitivo muito grande já desde aquela época. Então, acompanhando um pouco mais de perto, você percebe tamanha era seu poder aquisitivo ao ponto de ter um túmulo próprio e que inclusive ali foi sepultado nosso mestre Yeshua. Então aprecie um pouco essa bela paisagem que estamos aqui compartilhando com você. Um grande abraço desde Jerusalém. Shalom, shalom. Shalom Aleicum, estamos aqui então no túmulo. Esse túmulo foi inicialmente escavado para Yosef Ramataim, José de Arimateia. Na entrada do túmulo nós temos uma canaleta. Por quê? O túmulo era fechado com uma pedra redonda. Eles colocavam o cadáver com as especiarias preparado dentro da caverna, né? E fechava, rolava essa pedra e o cadáver permaneceria durante algum tempo até a sua decomposição. No caso de Yeshua, ele foi colocado às pressas. Por quê? Porque era o Shabat de Pessah, era antes do Shabat de Pessah. Então colocaram rapidamente e retornaram dias depois para verificar, né, como estava o corpo e completar as especiarias conforme mostra a Escritura. Shalom, shalom. Shalom, meus irmãos. Estamos aqui nesse local que traz pra gente muita paz. É um jardim muito florido hoje, né? Tenho certeza que no passado também assim era, que era o jardim conhecido de homem rico, onde nós sabemos que na Escritura fala justamente de Yosef Ramataim. Homem este que não aparece em momento nenhum da Escritura, mas nos momentos finais ali da vida de Yeshua,
quando ele não estava nem mais entre o mundo dos vivos, naquele momento, ele foi crucial para poder trazer ele e dar um sepultamento digno para o nosso mestre. Assim como Nacrimon, Nicodemos, também aparece muito pouco, e muitos o veem como alguém covarde que foi ver ele à noite. Nesse momento onde todos fugiram, esses dois homens se apresentaram e cumpriram o seu papel. E muitas vezes a gente fica se perguntando onde está o nosso papel nesse caminho, qual é o momento que nós vamos aparecer. E na realidade nós não devemos ter esse sentimento de querer aparecer. É como foi dito, né? Que ele cresça e eu diminua. Que a gente apareça nos momentos certos para ajudar o nosso próximo e para fazer o bem, mesmo quando ninguém esteja olhando, que é justamente isso que o Eterno quer de todos nós. É esse sentimento que eu tenho aqui, que tudo que Yosef Hamatai tinha, ele usou justamente nos momentos em que Yeshua nem estava para ele olhando, né? Mas ele, posteriormente, ao ressurgir dos mortos, tenho a certeza que se sentiu honrado por este homem. Shalom, shalom, meus irmãos. Shalom, Haverim. Continuamos aqui no Jardim do Túmulo, que pertencia a Yosef Ramatamim, como já havia dito anteriormente. Eu quero mostrar para vocês aqui esse grande lagar com uma produção industrial já naquela época. Então por aí você já percebe, como a gente já disse em outros momentos, o poder aquisitivo de Yosef Ramatamim, José de Arimateia. E é um momento muito especial, muito importante, pois nós estamos aqui também diante do lugar onde nosso mestre Yeshua foi sepultado, e não durou muito tempo, gente, ficando apenas 3 dias, pois o Eterno o ressuscitou dos mortos, sendo assim a primícia dos que dormem. Então, nesse lugar lindo e que, mais uma vez, sempre pedras ou rochas marcando aí o testemunho do que realmente aconteceu. Não é história que contam, não, é algo verdadeiro e que nossa emuná está depositada no que a história conta e está aqui como testemunho para todas as gerações. Um grande abraço a você. Shalom, shalom, Haverim. Estamos aqui nesse lugar tão lindo, né? Nesse jardim do homem rico que abrigou o corpo do nosso mestre por apenas 3 dias. E isso é motivo de grande alegria, podermos presenciar este local e relembrar o texto de Matitiahu 28, quando narra que Maria de Magdala, né, e outra Maria, Miriam, vieram para ver o corpo do mestre. Mas ele não estava mais. O malar do Eterno já havia descido e rolado a pedra, e os guardas se assustaram. E aí elas foram para anunciar que ele havia ressuscitado. E é esta mensagem que nós deixamos aqui, direto deste local, com muita alegria, sabendo que o nosso mestre vive. E é aqui que nós nos despedimos de vocês, nesse lindo lugar. Shalom, shalom. Daqui vocês estão vendo o túmulo escavado na rocha, acompanhando o Gólgota. Estamos no Jardim do Homem Rico. Dá para se ver do lado do túmulo um local com um espaçamento para se fechar com uma rocha, tá? Redonda, como a mesma que vimos ontem lá em Súcia. Um momento de muita emoção. A gente viu lá dentro, do lado direito, a parte onde vocês viram escavado, porque isso é descrito, né, que tiveram que fazer isso às pressas para que o corpo de Yeshua coubesse. Possivelmente não era o mesmo tamanho, né, do Yosef Ramataim, que deveria ser um pouco menor. Então, é um momento de extrema emoção. Não há outro lugar em Jerusalém em que, próximo a um local chamado Gólgota, com todas as características, no norte da cidade, numa interseção de rodovias, ter do lado um jardim e, além disso, um túmulo escavado numa rocha. Não há outro lugar. Além disso, a gente sente uma paz muito grande aqui, sente o cheiro dele. Ele ficou pouco tempo aqui, só ficou 3 dias e 3 noites. Porque no 3º dia ele ressuscitou dos mortos, seu túmulo está vazio.
E a certeza que Ele está vivo é que a sua mensagem, o seu testemunho, os seus ensinos continuam cada dia mais vivos do que nunca. Yeshua vive para sempre. Para sempre. E somos testemunhas disso. Seus discípulos são testemunhas disso. Baruch Hashem. Vazio está. Ele ressuscitou dos mortos. Baruch Hashem. Ele vive para sempre.